Pasta 47. Lei 47. Não ultrapasse a meta estabelecida. Na vitória, aprenda a parar. Julgamento. O momento da vitória é quase sempre o mais perigoso. No calor da vitória, a arrogância e o excesso de confiança podem fazer você avançar além da sua meta. E, ao ir longe demais, você conquista mais inimigos do que derrota. Não deixe o sucesso lhe subir a cabeça. Nada substitui a estratégia e o planejamento cuidadoso. Fixe a meta e, ao alcançá-la, pare. A lei transgredida. Em 559 a.C., um jovem chamado Ciro reuniu entre as tribos espalhadas pela Pérsia um imenso exército e marchou contra seu avô Astíages, rei dos Medos. Ele derrotou Astíages com facilidade, fez-se coroar rei da Média e da Pérsia e começou a construir o Império Persa. Uma vitória após a outra em rápida sucessão. Ciro derrotou Creso, governante da Lídia, depois conquistou as Ilhas Jônicas e outros reinados menores, marchou sobre a Babilônia e arrasou. Ficou logo conhecido como Ciro, o Grande, rei do mundo. Depois de se apossar das riquezas da Babilônia, Ciro voltou seus olhos para o Oriente, para as tribos semibárbaras do Massagetai, um vasto reino às margens do Mar Cáspio. Uma feroz raça de guerreiros liderados pela rainha Tomíris. Os Massagetai não tinham as riquezas da Babilônia, mas Ciro resolveu atacá-los assim mesmo, acreditando-se sobre-humano e invencível. Os Massagetai caíram facilmente diante dos seus vastos exércitos, tornando seu império imenso. Em 529 a.C., então, Ciro marchou em direção ao largo rio Araxes, porta de entrada do reino dos Massagetai. Enquanto montava acampamento na margem ocidental, ele recebeu uma mensagem da rainha, Tomíris, rei dos Medos, dizia: aconselho-o a desistir desta aventura, pois não pode saber se no final ela lhe trará algum benefício. Governe o seu próprio povo e tente suportar a ideia de me ver governar o meu. Mas, certamente, recusará o meu conselho, pois a última coisa que deseja é viver em paz. Tomíris, confiante na força do seu exército e não desejando retardar uma batalha inevitável, ofereceu-se para retirar suas tropas do seu lado do rio, permitindo que Ciro atravessasse com segurança e combatesse o seu exército na margem oriental, se assim o desejasse. Ciro concordou, mas em vez de enfrentar logo o inimigo, ele resolveu aplicar um golpe. Os Massagetai conheciam poucos luxos. Depois de atravessar o rio e montar acampamento na margem oriental, Ciro pôs à mesa um sofisticado banquete, com fartura de carnes, doces e vinho forte. Em seguida deixou ali as suas tropas mais fracas e retirou o resto para o rio. Logo em seguida, um grande destacamento Massagetai atacou o acampamento, matando todos os soldados persas numa feroz batalha. Depois, não conseguindo resistir ao fabuloso festim abandonado, todos comeram e beberam à vontade, e aí, inevitavelmente, caíram no sono. Naquela mesma noite, o exército persa voltou ao acampamento, matando muitos dos soldados que estavam dormindo e capturando o resto. Entre os prisioneiros estava o seu general, um jovem chamado Espargapises, filho da rainha Tomíris. Quando a rainha soube o que tinha acontecido, enviou uma mensagem a Ciro, repreendendo por usar um truque para derrotar o seu exército. Agora ouça-me, escreveu ela, e o conselho é para o seu bem. Devolva-me o meu filho e saia do meu país com suas forças ilesas e contente-se com seu triunfo sobre uma terça parte dos Massagetai. Se recusar, juro pelo sol, nosso mestre, dar-lhe mais sangue do que conseguirá beber, apesar de toda a sua gulodice. Ciro zombou dela. Ele não libertaria o seu filho. Ele ia acabar com aqueles bárbaros. O filho da rainha, vendo que não seria libertado, não suportou a humilhação e se suicidou.
A notícia da morte do filho arrasou Tomires. Ela reuniu todos os exércitos que conseguiu convocar no seu reino e, excitando-os a um desejo frenético de vingança, travou com as tropas de Ciro uma violenta e sanguinária batalha. Finalmente, os Massagetai prevaleceram. Na sua raiva, dizimaram o exército persa, matando o próprio Ciro. Depois da batalha, Tomires e seus soldados vasculharam o acampamento em busca do corpo de Ciro. Quando o encontraram, ela cortou a sua cabeça e a mergulhou num odre de vinho cheio de sangue humano, gritando: "Embora eu o tenha vencido e continue viva, você me arruinou tomando traiçoeiramente o meu filho. Veja agora, cumpro o que prometi, você tem a sua dose de sangue." Depois da morte de Ciro, o Império Persa rapidamente se desmantelou. Uma atitude arrogante desfez todo o trabalho de Ciro. Interpretação. Não há nada mais inebriante do que a vitória, e nada mais perigoso. Ciro tinha construído seu império sobre as ruínas do anterior. 100 anos antes, o poderoso império assírio fora totalmente destruído e da sua esplêndida capital Nínive só restavam ruínas na areia. Os assírios tinham sofrido este destino porque exageraram, destruindo uma cidade-estado após a outra até perderem de vista o objetivo das suas vitórias e também dos custos. Eles se expandiram demais e fizeram muitos inimigos que acabaram se unindo para destruí-los. Ciro ignorou a lição da Assíria, não deu atenção aos avisos de oráculos e conselheiros, não se importou em ofender uma rainha. Suas muitas vitórias tinham-lhe subido à cabeça, toldando-lhe a razão. Em vez de consolidar o seu já vasto império, ele continuou em frente. Em vez de reconhecer as diferenças entre as situações, ele sempre achava que uma nova guerra teria o mesmo resultado da anterior, desde que usasse os métodos que já conhecia, a força e a astúcia impiedosa. Compreenda, na esfera do poder, você deve se guiar pela razão. Deixar que uma emoção momentânea ou uma vitória emocional influencie ou oriente os seus movimentos será fatal. Quando você alcançar o sucesso, recue, tenha cautela. Saindo-se vitorioso, compreenda o que as circunstâncias particulares de uma situação representam e não fique repetindo simplesmente as mesmas ações. Ao longo de toda a história, vêem-se espalhadas as ruínas de impérios vitoriosos e corpos de líderes que não aprenderam a parar e consolidar seus ganhos. A lei observada. Ninguém na história ocupou uma posição mais delicada e precária do que a amante do rei. Em épocas difíceis, ela não tinha nenhum poder real ou legítimo em que se apoiar. Vivia cercada por um bando de cortesãos invejosos, esperando ansiosamente que ela caísse em desgraça. E como seu poder estava em geral na sua beleza física, para a maioria das amantes reais, essa queda era inevitável e desagradável. O rei Luís XV, da França, começou a manter amantes oficiais logo no início do seu reinado. A sorte de cada dessas mulheres raramente durando mais do que alguns anos. Mas aí veio Madame de Pompadour, que ouvira uma cartomante dizer, quando ainda era uma criança de 9 anos, numa família de classe média, e se chamava Jeanne Poisson, que um dia seria a favorita do rei. Este parecia um sonho absurdo, visto que as amantes reais eram sempre da aristocracia. Jeanne, não obstante, acreditava-se destinada a seduzir o rei, e isso se tornou a sua obsessão. Ela se dedicou a desenvolver os talentos esperados de uma favorita do rei. Música, dança, teatro, equitação, e era excelente em todos. Jovem ainda, casou-se com um homem que possuía um título inferior de nobreza, o que lhe permitiu o ingresso nos melhores salões de Paris. Logo estavam todos comentando a sua beleza, o seu talento, encanto e inteligência. Jeanne Poisson se tornou amiga íntima de Voltaire, Montesquieu e outros grandes intelectuais da época, sem jamais perder de vista sua meta desde menina: conquistar o coração do rei.
Seu marido possuía um palacete no meio de uma floresta onde o rei costumava caçar, e ela começou a passar muito tempo ali, estudando os movimentos dele como um gavião. Ela se certificava de que os dois se esbarrassem por acaso, quando ela saía para dar os seus passeios a pé ou na sua esplêndida carruagem, vestida com suas roupas mais atraentes. O rei começou a notá-la, a lhe presentear com os animais que caçava. Em 1744, a atual amante de Luís, a duquesa de Châteauroux, morreu. Diane passou para a ofensiva. Ela se punha onde quer que ele estivesse, nos bailes de máscaras em Versalhes, na ópera, onde seus caminhos se cruzassem e onde ela pudesse exibir seus muitos talentos. Dançando, cantando, montando a cavalo, sendo coquette, o rei finalmente sucumbiu aos seus encantos e, numa cerimônia em Versalhes, em setembro de 1745, esta moça de 24 anos de idade, filha de um agente bancário de classe média, foi oficialmente apresentada como amante do rei. Ela ganhou seu quarto particular no palácio, onde o rei podia entrar a qualquer hora por uma escada secreta e pela porta dos fundos, e como alguns cortesãos se zangaram porque ele tinha escolhido uma mulher de origem inferior, ele a fez marquesa. A partir de então, ela ficou conhecida como Madame de Pompadour. O rei era um homem que se sentia imensuravelmente oprimido à mais leve sensação de monotonia. Madame de Pompadour sabia que mantê-lo sob o seu fascínio significava mantê-lo entretido. Com essa finalidade, ela montava constantemente produções teatrais em Versalhes, nas quais atuava. Organizava caçadas sofisticadas, bailes de máscaras e tudo mais que o mantivesse entretido fora do quarto. Foi benfeitora das artes e árbitro do bom gosto e da moda em toda a França. Seus inimigos na corte aumentavam a cada novo sucesso, mas Madame de Pompadour se desviava deles com um estilo totalmente novo para uma amante do rei, com extrema polidez. Os esnobes que se ressentiam da sua origem mais simples, ela conquistou com seu encanto e graça. E o mais inusitado, ficou amiga da rainha e insistia com Luís XV para que fosse mais atencioso com sua esposa e a tratasse com mais delicadeza. Até a família real, a contragosto, lhe deu apoio. Para coroar a sua glória, o rei a fez duquesa. A sua influência se fez sentir até na política. Na verdade, ela foi um ministro das relações exteriores sem título. Em 1751, quando estava no auge do seu poder, Madame de Pompadour vivenciou a sua pior crise. Fisicamente enfraquecida pelas responsabilidades da sua posição, ela achava cada vez mais difícil satisfazer as exigências do rei na cama. Era aí que, em geral, as amantes chegavam ao fim, lutando para manter a sua posição enquanto a beleza desaparecia. Mas Madame de Pompadour teve uma estratégia. Encorajou o rei a montar uma espécie de bordel, o Parc aux Cerfs, no Jardim de Versalhes. Ali o rei de meia-idade poderia ter ligações com as mais belas jovens do reino. Madame de Pompadour sabia que o seu encanto e a sua perspicácia política a tornavam indispensável ao rei. O que teria a temer de uma jovem de 16 anos que não tinha nem o seu poder nem a sua presença? Que importância teria ela perder a sua posição no quarto, desde que continuasse sendo a mulher mais poderosa da França? Para garantir essa posição, ela estreitou a amizade com a rainha, com quem começou a frequentar a igreja. Embora os seus inimigos na corte conspirassem para derrubá-la da sua posição oficial de amante do rei, ele continuava com ela, pois precisava do seu efeito tranquilizador. Só quando a sua participação na desastrosa Guerra dos 7 Anos foi muito criticada é que ela aos poucos foi se afastando dos assuntos públicos. A saúde de Madame de Pompadour sempre foi muito delicada e ela morreu aos 43 anos, em 1764. Seu reinado como amante teve a duração inédita de 20 anos. Ela foi lamentada por todos, escreveu o Duque de Croix, pois era gentil e atenciosa com todos que se aproximavam dela. Interpretação.
Consciente da enfermidade do seu poder, a amante do rei costumava entrar numa espécie de frenesi depois de conquistá-lo. Ela procurava juntar o máximo de dinheiro possível para se garantir depois da sua inevitável queda. E para estender ao máximo seu reinado, ela era impiedosa com seus inimigos na corte. Sua situação, em outras palavras, parecia exigir dela atitudes gananciosas e vingativas que frequentemente eram a sua ruína. Madame de Pompadour teve sucesso onde outras falharam, porque jamais forçou a sua sorte. Em vez de provocar os cortesãos do alto da sua posição de amante do rei, ela tentava conquistar o apoio deles. Jamais revelou o mais leve toque de cobiça ou arrogância. Quando não pôde mais cumprir os seus deveres físicos como amante, não se atormentou com a ideia de ser substituída na cama. Simplesmente usou algumas estratégias. Incentivou o rei a tomar amantes jovens, sabendo que quanto mais jovens e bonitas, menos perigosas seriam, visto não poderem se comparar com ela em charme e sofisticação, e em breve o rei se cansaria delas. O sucesso prega peças estranhas na mente, faz você se sentir invulnerável, deixando-o ao mesmo tempo mais hostil e sensível às pessoas que desafiam seu poder. A sua capacidade de se adaptar às circunstâncias diminui. Você começa a achar que o seu caráter é o responsável pelo seu sucesso, mais do que as suas técnicas de estratégia e planejamento. Como Madame de Pompadour, você precisa entender que o seu momento de triunfo é também aquele em que deve confiar ainda mais na astúcia e na estratégia, consolidando a sua base de poder, reconhecendo o papel do acaso e das circunstâncias no seu sucesso e permanecendo atento aos reveses da sorte. É na vitória que você precisa fazer o jogo do cortesão e ficar mais atento do que nunca às leis do poder. O momento mais perigoso é o da vitória. Napoleão Bonaparte, 1769-1821. As chaves do poder. O poder tem os seus próprios ritmos e padrões. Aqueles que têm sucesso nesse jogo são os que controlam os padrões e os variam à vontade, mantendo as pessoas em desequilíbrio enquanto definem o tempo. A essência da estratégia é controlar o que vem em seguida, e o entusiasmo da vitória pode atrapalhar a sua capacidade de controlar isso, que vem em seguida de duas formas. Primeiro, você deve o seu sucesso a um padrão que estará apto a tentar repetir. Você tentará continuar seguindo na mesma direção sem parar para ver se este ainda é o melhor caminho para você. Segundo, o sucesso tende a lhe subir a cabeça e o torna mais sensível às emoções. Sentindo-se invulnerável, você faz movimentos agressivos que acabam arruinando a vitória conquistada. A lição é simples. O poderoso varia seus ritmos e padrões, muda de curso, adapta-se às circunstâncias e aprende a improvisar. Em vez de deixar que os seus pés de dançarino o impulsionem para a frente, eles dão um passo atrás e olham para onde estão indo. É como se em suas veias corresse um antídoto para a intoxicação com a vitória, permitindo que controlem suas emoções e deem uma espécie de parada mental quando atingem o sucesso. Eles se aprumam, abrem espaço para refletir sobre o que aconteceu, examinam o papel da sorte e das circunstâncias no seu sucesso. Como se diz nas escolas de equitação, para poder dominar um cavalo é preciso antes ter domínio sobre si próprio. A sorte e a circunstância têm sempre o seu papel no poder. Isto é inevitável e torna o jogo mais interessante. Mas, a despeito do que se pensa, a sorte é mais perigosa do que o azar. O azar dá lições preciosas sobre paciência, tempo oportuno e a necessidade de estar preparado para o pior. A sorte ilude, ensinando o contrário, fazendo você pensar que o seu brilhantismo vai sustentá-lo até o fim. A sorte vira, isso é inevitável, e aí você estará totalmente despreparado.
Segundo Maquiavel, essa foi a ruína de César Borgia. Ele teve muitos triunfos, foi na verdade um hábil estrategista, mas teve o azar de ter tido sorte, teve um papa como pai. Então, quando teve azar de verdade, o pai morreu. Não estava preparado para isso e foi devorado pelos muitos inimigos que tinha feito. A mesma sorte que o põe lá em cima ou sela o seu sucesso mostra que é hora de abrir os olhos. A roda da fortuna o lançará para baixo com a mesma facilidade com que o coloca lá no alto. Preparando-se para a queda, é menos provável que ela o arruine quando acontecer. Quem vivencia uma sequência de sucessos pode pegar uma espécie de febre e até quando tenta manter a calma, se vê pressionado a ultrapassar a meta estabelecida e mergulhar em águas perigosas por aqueles que se encontram em situação inferior. É preciso ter uma estratégia para lidar com gente desse tipo. Pregando simplesmente a moderação, você vai parecer fraco e simplório. Mostrando que não dará continuidade a uma vitória, você pode diminuir o seu poder. Quando Péricles, general e estadista ateniense, liderou uma série de campanhas navais no Mar Negro em 436 a.C., a facilidade dos seus triunfos inflamou o desejo dos atenienses por mais vitórias. Eles sonhavam em conquistar o Egito, invadir a Pérsia e partir para a Sicília. Por um lado, Péricles refreava estas perigosas emoções, alertando sobre os riscos do orgulho excessivo. Por outro, ele os alimentava, travando pequenas batalhas que sabia que ia vencer, criando a aparência de estar preservando o ímpeto de sucesso. A habilidade de Péricles neste jogo pode-se ver no que aconteceu na sua morte. Os demagogos assumiram, forçaram Atenas a invadir a Sicília e, num só movimento precipitado, destruíram um império. O ritmo de poder exige uma alternância entre força e astúcia. Força em demasia gera uma contra-reação. Astúcia em excesso, por melhor que seja, torna-se previsível. Trabalhando em nome do seu senhor, o Shogun Oda Nobunaga, o grande general japonês do século XVI e futuro imperador Hideyoshi, certa vez planejou uma vitória surpreendente sobre o exército do formidável general Yoshimoto. O Shogun queria ir mais adiante, conquistar e arrasar mais um inimigo poderoso, mas Hideyoshi o fez lembrar de um antigo provérbio japonês: depois de conquistar uma vitória, aperte os cordões do capacete. Para Hideyoshi, aquele era o momento em que o Shogun deveria trocar a força pela astúcia e dissimulação, fingindo uma série de alianças para indispor seus inimigos uns contra os outros. Assim, ele evitaria oposições desnecessárias geradas por uma aparência demasiadamente agressiva. Estas mudanças de ritmo são muito eficazes. Quem ultrapassa a sua meta quase sempre está motivado por um desejo de agradar a um mestre, comprovando a sua dedicação. Mas, esforçando-se demais, você corre o risco de despertar a desconfiança do mestre. Em várias ocasiões, os generais sob as ordens de Filipe da Macedônia caíram em desgraça e foram rebaixados de posto imediatamente depois de terem conduzido suas tropas a uma grande vitória. Mais uma vitória como essa, pensava Filipe, e esse homem poderá se transformar num rival em vez de subordinado. Quando você serve a um mestre, é melhor dimensionar cuidadosamente as suas vitórias, deixando que ele fique com as glórias e não permitindo jamais que ele se sinta constrangido. É também sensato estabelecer um padrão rígido de obediência para conquistar a sua confiança. No século IV a.C., um capitão sob as ordens do notoriamente severo general chinês Wu Xi se adiantou atacando antes do início de uma certa batalha e voltou com várias cabeças inimigas. Ele achou que tinha mostrado seu ardoroso entusiasmo, mas Wu Xi não se impressionou. Um oficial talentoso, disse o general, suspirando ao mandar decapitá-lo, mas desobediente.
Outro momento em que o pequeno sucesso pode estragar as chances de outro maior é quando o mestre ou o superior lhe concede um favor. É um erro perigoso pedir mais. Você parecerá inseguro, talvez não se sinta merecedor e tenha de agarrar o máximo que puder enquanto tem chance, o que pode não acontecer novamente. A reação adequada é aceitar o favor delicadamente e se retirar. Qualquer favor subsequente você deve ganhar sem ter de pedir. Finalmente, o momento em que você para tem uma grande importância dramática. O que vem por último fica marcado na lembrança como um ponto de exclamação. Não há ocasião melhor para parar e se afastar do que depois de uma vitória. Continue e se arriscará a reduzir o efeito até a terminar derrotado. Como dizem os advogados sobre os interrogatórios, pare sempre com uma vitória. Imagem: Ícaro despencando do céu. Seu pai, Dédalo, confecciona asas de cera que permitem aos dois homens sair voando do labirinto e escapar do Minotauro. É entusiasmado com a fuga triunfante e a emoção do voo, e Ícaro sobe cada vez mais alto, até que o sol derrete a cera das asas e ele morre na queda. A autoridade. Príncipes e repúblicas deveriam se contentar com a vitória, pois quando almejam mais do que isso, em geral perdem. O hábito de insultar o inimigo com palavras surge da insolência da vitória ou da falsa esperança de vitória, a qual frequentemente desorienta os homens tanto nas suas ações quanto nas suas palavras, pois quando esta falsa esperança se apossa da mente, faz os homens ultrapassarem o seu alvo e sacrificarem um bem garantido por outro melhor incerto. Nicolau Maquiavel, 1469-1527. O inverso. Como diz Maquiavel, destrua um homem ou o deixe em paz de vez. Infligir meios castigos ou leves injúrias só criará um inimigo, cuja amargura crescerá com o tempo e que acabará se vingando. Ao derrotar um inimigo, portanto, faça com que essa vitória seja total. Acabe com a existência dele. No momento da vitória, você não se impede de esmagar um inimigo que derrotou, mas de avançar desnecessariamente contra outros. Seja implacável com o seu inimigo, mas não crie outros indo além do necessário. Há os que ficam ainda mais cautelosos depois de uma vitória, cujo resultado consideram ser apenas o de ter mais posses para proteger e com que se preocupar. A prudência depois da vitória não deve jamais fazê-lo hesitar ou perder o impulso, mas protegê-lo de atitudes precipitadas. Por outro lado, exagera-se o valor do ímpeto. Você cria os seus próprios sucessos, e se eles se seguirem um após outro, o mérito é seu. Acreditar em ímpetos só o fará mais emotivo, menos disposto a agir estrategicamente e mais apto a repetir os mesmos métodos. Deixe o ímpeto para quem não pode confiar em coisa melhor. Notas. O frangote vaidoso. 2 frangotes brigavam num monte de esterco. Um era mais forte, venceu o outro e o arrastou para fora dali. As galinhas se reuniram todas em volta do frangote e começaram a aplaudir. O frangote então quis que no quintal vizinho soubessem da sua força e da sua glória. Voou até o topo do celeiro, bateu as asas e cacarejou bem alto. Olhem para mim todos vocês, sou um frangote vitorioso. Não há no mundo frangote mais forte do que eu. O frangote ainda não havia terminado quando uma águia o matou com suas garras e o levou para o ninho. Fábulas, Leon Tolstói. 1828-1910. A sequência do interrogatório. Em todos os seus interrogatórios, o mais importante de tudo, deixe-me repetir a ordem para estar sempre alerta para o melhor momento de parar. Nada pode ser mais importante do que encerrar o seu interrogatório com um triunfo.
São tantos os advogados que conseguem pegar uma testemunha em grave contradição, mas, não satisfeitos com isso, continuam fazendo perguntas e seguem interrogando até anular o efeito da sua vantagem anterior sobre o júri. The Art of Cross-Examination, Francis Wellman, 1913. O general ambicioso. Lemos sobre muitos casos como este, pois o general que, por sua bravura, conquistou para seu senhor um estado e, pela vitória sobre o inimigo, obteve para si próprio muitas glórias e encheu seus soldados de ricos despojos de guerra, adquire necessariamente junto com seus próprios soldados, assim como os do inimigo e com os súditos do príncipe, uma tão elevada reputação que a sua própria vitória pode se tornar desagradável e motivo de apreensão para seu príncipe. Como a natureza do homem é ambiciosa e desconfiada e não coloca limites à sua própria sorte, não é impossível que a suspeita que a vitória do general possa ter de repente originado na mente do príncipe tenha se agravado por algumas expressões insolentes de sua parte, de forma que o príncipe, naturalmente, será levado a pensar em se defender da ambição deste general. E para isso, os meios que lhe vêm à mente são mandar matar o general ou privá-lo dessa reputação adquirida junto com o exército e o povo do príncipe, fazendo de tudo para provar que a vitória do general não se deveu à sua habilidade e coragem, mas ao acaso e à covardia do inimigo, ou à sagacidade dos outros capitães que estavam com ele em ação. Nicolau Maquiavel, 1469-1527. Um homem, conhecido por sua habilidade em galgar árvores, ajudava alguém a subir numa árvore muito alta. Ele mandou o sujeito cortar os ramos da copa e, nesse momento, aparentemente tão perigoso, não disse nada. Só quando o sujeito começou a descer e chegou à altura dos beirais é que o especialista gritou: "Cuidado! Veja onde pisa ao descer." Eu lhe perguntei, por que disse aquilo? Naquela altura ele poderia pular se quisesse. É essa a questão, disse o especialista. Quando ele estava lá em cima, numa altura estonteante, e os ramos ameaçavam quebrar, o seu medo era tão grande que eu não disse nada. Os erros são cometidos sempre quando as pessoas chegam aos lugares fáceis. Era um homem simples, mas suas palavras estavam de acordo com os ensinamentos de homens sábios. Também no futebol dizem, quando se consegue dar um chute de um lugar difícil e se acha que o seguinte vai ser fácil, certamente é uma bola perdida. Ensaio sobre o ócio, Kenko, Japão, século XIV. Fim de notas.